Meu nome é Marcos, e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Nessas décadas de estrada, eu vi de tudo: acidentes terríveis, paisagens deslumbrantes, motoristas imprudentes e até mesmo algumas coisas que desafiam a lógica. Mas nenhuma experiência me marcou tanto quanto aquela noite em que cruzei o que chamam de a Estrada dos Perdidos. Na época, eu fazia uma rota longa, do sul ao norte do país, transportando cargas pesadas. Naquela viagem específica, eu estava levando materiais de construção para uma obra urgente no interior do estado de Minas Gerais. A viagem estava indo bem, até que recebi uma ligação de última hora do meu patrão, me pedindo para pegar um desvio que, supostamente, encurtaria o caminho em algumas horas. A obra estava atrasada, e qualquer hora que eu economizasse seria bem-vinda. Olhei no GPS, e o caminho indicado parecia ser um atalho razoável. Era uma estrada secundária que cortava uma área florestal. Eu sabia que estradas assim eram mais isoladas, mal cuidadas, às vezes, perigosas, mas a promessa de economizar tempo me convenceu a aceitar. A estrada que me levaria ao desvio já estava bastante deserta, apenas algumas pequenas vilas no caminho. A noite começou a cair rapidamente, e as luzes do meu caminhão eram as únicas a iluminar o caminho à frente. O asfalto logo deu lugar a uma estrada de terra mal compactada, cercada por árvores tão densas que o céu acima parecia desaparecer. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e eu sabia que teria que dirigir com mais cuidado. A sensação de isolamento começou a se intensificar. Já fazia mais de uma hora desde que eu havia visto qualquer sinal de civilização. O rádio do caminhão havia perdido o sinal, e eu estava sozinho com o som dos pneus batendo contra o chão de terra e as gotas de chuva que agora caíam com mais força. À medida que a noite avançava, percebi que algo estava errado. A estrada parecia não ter fim. O GPS mostrava que eu deveria ter chegado ao ponto de junção com a rodovia principal há mais de meia hora, mas tudo que eu via era a mesma estrada de terra, sem sinal de que ela fosse acabar. Era como se eu estivesse preso em um ciclo interminável. Foi quando a chuva começou a aumentar, e o nevoeiro se formou do nada. A visibilidade ficou reduzida a quase nada, e eu mal conseguia enxergar a poucos metros à minha frente. Era como se uma cortina densa de névoa tivesse descido sobre o caminhão, cercando-o por completo. Reduzi a velocidade, tentando não perder o controle do veículo. Meus faróis apenas iluminavam a neblina à frente, criando formas distorcidas nas sombras. A sensação de que algo estava errado começou a me consumir. Eu já havia dirigido em muitas condições difíceis, mas nunca tinha sentido um medo tão profundo. Parecia que eu estava sendo observado. Depois de alguns minutos dirigindo nesse nevoeiro sufocante, avistei algo à frente. A princípio, achei que fosse apenas uma ilusão causada pela névoa, mas à medida que me aproximei, percebi que havia uma figura parada no meio da estrada. Era uma pessoa, totalmente imóvel, de pé no meio da lama e da chuva, como se estivesse esperando por algo. Fiz uma frenagem brusca, quase derrapando na lama. Quando parei o caminhão a poucos metros da figura, minha respiração estava acelerada. Acendi o farol alto para ver melhor. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele usava uma capa de chuva preta, o capuz cobrindo o rosto, e estava completamente encharcado. Por alguns instantes, pensei em abrir a janela e perguntar se ele precisava de ajuda, mas algo na maneira como ele estava parado me fez hesitar. Ele não se mexia. Não fez nenhum gesto, nenhum sinal de que queria ajuda. Apenas ficou ali, no meio da estrada, de pé, com a cabeça levemente inclinada para baixo, como se estivesse me observando sob o capuz. Minha intuição gritou para eu não abrir a janela. Engatei a marcha e comecei a dar ré lentamente, com a intenção de desviar dele e continuar o caminho. Mas, assim que comecei a recuar, algo ainda mais estranho aconteceu. O homem começou a se mover, mas não de uma forma normal. Ele não caminhava, ele parecia deslizar pelo chão, como se não estivesse tocando a terra encharcada. Meus instintos de sobrevivência dispararam. Acelerei o caminhão para frente, desviando da figura na estrada,
e continuei dirigindo o mais rápido que pude. O nevoeiro ainda era espesso, e eu mal conseguia ver a estrada à minha frente, mas a única coisa em minha mente era me afastar daquela figura. Por alguns minutos, não vi nada além de chuva, névoa e as árvores ao redor. Meu coração começou a desacelerar, e pensei que havia deixado aquilo para trás. Mas então, o horror me atingiu novamente. O homem estava de volta. Eu o vi pelo retrovisor, deslizando pela estrada atrás do caminhão, com a mesma capa de chuva preta, sem rosto visível, mas claramente me seguindo. A sensação de pânico voltou com força total. Acelerei o máximo que o caminhão permitia naquela estrada esburacada, o motor rugindo enquanto eu tentava fugir daquela coisa. Mas não importava o quão rápido eu dirigisse, ele continuava lá, cada vez mais perto, deslizando pela estrada sem fazer nenhum som, sem esforço. Parecia que ele estava flutuando pela superfície, indiferente à chuva ou ao terreno difícil. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. O rádio do caminhão, que estava completamente sem sinal, começou a emitir estática. Uma voz distorcida, baixa e incompreensível, ecoava pela cabine, como se alguém estivesse falando, mas as palavras eram inaudíveis, misturadas com o chiado. Eu olhei para o rádio, tentando entender o que estava acontecendo, mas o medo tomou conta de mim. A voz no rádio ficou mais alta, e as palavras, embora ainda confusas, começaram a se tornar mais claras. Era uma voz grave, arrastada, quase como um lamento. Você não deveria estar aqui. Meu coração disparou. Eu já estava em pânico, tentando escapar daquela figura que me perseguia, e agora aquilo? O que diabos estava acontecendo? O que era aquela coisa na estrada, e por que eu tinha a sensação de que estava sendo levado para algum lugar que não deveria existir? De repente, a estrada começou a mudar. O chão, antes de terra e lama, parecia estar se desfazendo, como se a própria estrada estivesse sendo engolida pela escuridão. O caminhão balançava violentamente enquanto eu tentava manter o controle, mas parecia que tudo ao meu redor estava desmoronando. A voz no rádio continuava, mais alta, mais clara. Você vai se perder. Olhei pelo retrovisor novamente. A figura estava mais perto, muito mais perto, quase colada ao caminhão. Senti como se um peso imenso estivesse sobre mim, como se o ar dentro da cabine estivesse ficando mais pesado, dificultando a respiração. Eu sabia que, se parasse, estaria perdido. Precisava continuar dirigindo, não importava o que acontecesse. A estrada à frente começou a se abrir em um abismo, uma escuridão total que parecia engolir tudo o que tocava. O pânico tomou conta de mim de uma forma que nunca havia sentido antes. Eu estava preso em um pesadelo, e não havia saída. De repente, tudo ficou escuro. O caminhão, a estrada, a chuva, era como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido, e eu estivesse caindo em um vazio profundo. A sensação de queda era real, como se eu estivesse sendo sugado para algum lugar que não deveria existir. Não sei por quanto tempo aquilo durou. Minutos? Horas? Era impossível dizer. Quando finalmente recobrei a consciência, o caminhão estava parado no acostamento de uma estrada asfaltada. A chuva havia cessado, e o nevoeiro havia se dissipado. Olhei ao redor, confuso, sem saber como havia saído daquela estrada de terra. O rádio estava desligado, e o motor do caminhão também. Desci do caminhão, com as pernas tremendo, e olhei para trás. Não havia sinal da estrada de terra, nem do homem com a capa de chuva. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Olhei para o GPS no painel, e ele mostrava que eu estava de volta à rodovia principal, a poucos quilômetros do meu destino. Tudo parecia normal, mas eu sabia que nada estava normal. Algo havia acontecido naquela estrada, algo que eu nunca conseguiria explicar. Desde aquele dia, evito qualquer desvio ou atalho que não conheça bem. As estradas são traiçoeiras, e algumas delas levam a lugares que você não deveria ir. E, de vez em quando estou sozinho,
Dirigindo à noite, tenho a sensação de que, se eu não tomar cuidado, posso acabar naquela estrada de novo. E dessa vez, talvez eu não consiga escapar. Eu sou motorista de caminhão há mais de 15 anos. A estrada é minha segunda casa, e a solidão da cabine sempre foi algo que eu apreciei. Gosto da liberdade de estar no controle do meu próprio destino, atravessando o país, conhecendo lugares e, ocasionalmente, pessoas. Mas tem uma coisa sobre a estrada que eu nunca consigo esquecer: há trechos onde o tempo parece funcionar de forma diferente, onde a sensação de estar sendo observado é palpável. Na maior parte das vezes, eu conseguia ignorar isso. Até a noite em que carreguei uma carga que me levou para o inferno. Tudo começou com um telefonema de última hora. Eu estava terminando uma entrega em São Paulo e pronto para descansar por algumas horas quando o despachante me ligou. Havia uma carga urgente, para ser retirada em um armazém no interior de Minas Gerais. Não era uma rota que eu costumava fazer, mas pagavam bem, e eu não era de recusar dinheiro. Além disso, o pedido era feito com uma certa urgência, o que sempre me dava a ideia de que havia um bônus envolvido. O que é a carga? Perguntei, já imaginando que seria alguma mercadoria comum. Não se preocupe, só um material de construção. Simples, respondeu o despachante com um tom que me incomodou um pouco, mas não o suficiente para questionar mais. Material de construção? Nada fora do normal, então aceitei sem questionar. Fui até o endereço fornecido e, ao chegar ao armazém, estranhei que estava tudo vazio. Sem funcionários, sem movimentação de caminhões, nada. Havia apenas uma velha empilhadeira no canto e um segurança cochilando numa guarita próxima. Toquei a buzina, e o segurança acordou com um salto, andando na minha direção, visivelmente irritado por ter sido acordado. "O senhor vem buscar a carga?" Ele perguntou sem me olhar nos olhos, como se já quisesse que eu fosse embora o mais rápido possível. "Sim, me passaram o endereço. Estou aqui para carregar." Ele assentiu, ainda evitando me encarar diretamente, e apontou para o galpão. "Está tudo pronto. Entre, carregue e vá embora logo." A pressa no tom dele me deixou desconfiado, mas eu apenas segui as instruções. Ao entrar no galpão, a primeira coisa que percebi foi o silêncio absoluto. Nem o som do vento do lado de fora parecia penetrar ali dentro. Fui direto até a carga, que estava coberta por uma lona preta. Nada muito grande, apenas algumas caixas de metal empilhadas, presas com correntes. Estranhei o fato de elas estarem tão bem presas, mas imaginei que fosse apenas por precaução. O mais estranho era o peso. Ao tentar empurrar a primeira caixa para conferir se estava firme, senti uma resistência muito maior do que o esperado. Aquelas coisas pesavam como se estivessem cheias de concreto. Mas por que teriam me dito que era só material de construção? Mesmo com todas as dúvidas surgindo na minha cabeça, carreguei o caminhão. O trabalho demorou mais do que o previsto, e, quando terminei, já estava completamente escuro do lado de fora. O segurança me olhava de longe, com as mãos nos bolsos, como se quisesse se certificar de que eu realmente iria embora o mais rápido possível. Voltei para a estrada com a carga e, conforme as horas passavam, comecei a sentir algo estranho. Não era apenas o peso da carga que parecia maior do que o normal, mas algo a mais. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, como se houvesse algo dentro daquelas caixas que não deveria estar lá. Algo que eu não tinha sido informado. Resolvi ignorar. O que poderia ser? Apenas material de construção, nada mais. Mas o desconforto não passava. A estrada naquela parte do país era solitária. Trechos longos e escuros, com pouca iluminação e sem postos de gasolina por quilômetros. A noite estava fria, e a chuva fina começou a cair, criando um clima ainda mais desolador. O barulho das gotas batendo no para-brisa e o som do motor do caminhão eram meus únicos companheiros. Foi por volta das 2 da manhã que o primeiro incidente aconteceu. Eu estava dirigindo por um trecho de serra, a estrada cortava uma montanha e o nevoeiro havia começado a se formar, tornando a visibilidade cada vez pior. Reduzi a velocidade, tentando enxergar além dos faróis, quando ouvi um som estranho vindo da carroceria.
Um rangido metálico, como se as correntes que seguravam as caixas estivessem sendo puxadas ou forçadas. Desliguei o rádio e escutei com mais atenção. O som continuava, um arranhar constante, como se algo estivesse tentando sair de dentro das caixas. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas. Talvez o movimento do caminhão estivesse fazendo com que as correntes raspassem contra o metal. Mesmo assim, a sensação de desconforto aumentou. O barulho se intensificou, e eu comecei a ficar nervoso. Foi então que, em meio ao nevoeiro, eu vi algo. À beira da estrada, uma figura apareceu. À primeira vista, parecia ser uma pessoa, parada ali, à margem. Reduzi a velocidade, pensando que poderia ser alguém precisando de ajuda, mas ao me aproximar, o que vi fez o sangue gelar nas veias. Era uma mulher, ou pelo menos, parecia ser. Vestia roupas velhas e rasgadas, e seu rosto, eu não conseguia ver seu rosto claramente. Era como se a escuridão e o nevoeiro envolvessem sua cabeça. Mas o pior foi quando ela se virou em minha direção. Os olhos, não havia olhos. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos vazios. Eu acelerei o caminhão, com o coração disparado, tentando afastar aquela imagem da minha mente. É só a sua cabeça pregando peças em você, pensei. Você está cansado. Mas eu sabia que aquilo não era imaginação. Os arranhões na carroceria ficaram mais altos, mais urgentes, como se algo estivesse realmente se movendo lá dentro. O caminhão parecia mais pesado a cada quilômetro, como se a própria estrada estivesse tentando me segurar. Eu me agarrava ao volante, rezando para que aquilo acabasse logo. Foi quando as coisas pioraram. De repente, a rádio, que estava desligada, ligou sozinha. Um chiado alto e distorcido encheu a cabine, e uma voz começou a emergir do meio da estática. Era uma voz baixa, quase incompreensível, mas claramente humana. Pare, a carga não é segura. Aquela frase ecoou na minha cabeça, e o pânico tomou conta de mim. Olhei pelo retrovisor, e juro que vi algo se mover na carroceria. Uma sombra, ou talvez uma forma humana, difícil de definir. Mas o que quer que fosse, estava lá, comigo. Acelerei o máximo que pude, tentando fugir daquilo. O barulho de arranhões ficou ensurdecedor, como se as correntes estivessem sendo puxadas com força, prestes a se romper. Eu sabia que precisava parar, mas o medo de ver o que estava acontecendo na carroceria me impedia. Finalmente, avistei um posto de gasolina à frente. Era pequeno e mal iluminado, mas era melhor do que nada. Estacionei o caminhão bruscamente, desliguei o motor e saí da cabine, a respiração ofegante. A chuva agora caía pesada, e eu estava completamente encharcado em segundos. Olhei para a carroceria, tentando reunir coragem para verificar as caixas. Mas algo dentro de mim dizia para não abrir. Havia algo dentro delas que não deveria estar ali. Algo que não era material de construção. Foi quando ouvi novamente um sussurro, vindo de dentro da carroceria. Uma voz fraca, desesperada, como se alguém estivesse preso lá dentro. Me tire daqui, por favor. Meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que não deveria abrir aquelas caixas. Algo me dizia que, se eu o fizesse, estaria abrindo as portas para algo muito pior. Corri de volta para o caminhão, ignorando a chuva e os sussurros. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. A estrada de volta foi um borrão. Eu não me lembro de quantas horas dirigi, mas a sensação de estar sendo seguido, vigiado, nunca me deixou. Finalmente, ao amanhecer, cheguei ao destino. O armazém onde deveria entregar a carga. Havia algo estranho no armazém também. Ninguém parecia saber sobre a carga que eu estava entregando. Não havia recebedores, e o lugar estava quase vazio, exceto por alguns poucos trabalhadores que me olhavam de forma estranha. Descarreguei as caixas, sem dizer uma palavra. Enquanto as empilhava no chão, notei que uma das correntes havia se rompido, como se algo de dentro estivesse tentando escapar. Mas eu não ia esperar para descobrir o que era. Deixei o armazém o mais rápido possível, sem olhar para trás. Até hoje, não sei o que estava dentro daquelas caixas,
mas sei que não era nada normal. Já faz alguns anos que essa história aconteceu, mas ainda me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Trabalhei como caminhoneiro por quase 30 anos, e nada no mundo me preparou para o que vivi naquela noite. Era uma dessas viagens longas, de uma cidade para outra, em uma rota tranquila no meio do estado de Goiás. Eu estava levando uma carga de alimentos para um grande supermercado, e o caminho era, em sua maior parte, uma estrada deserta, cercada de mato dos dois lados. Não era a minha primeira vez naquela estrada, e eu sempre gostei da calmaria que ela oferecia, especialmente durante a noite, quando quase não se vê outro veículo passando. Eu saí tarde de casa, o que significava que pegaria a estrada mais próxima da meia-noite. Não era problema para mim, já estava acostumado com viagens noturnas. Sempre achei que dirigir à noite tinha suas vantagens em menos trânsito, menos distrações e um ritmo de viagem bem mais rápido. Naquele dia em particular, o céu estava carregado de nuvens pesadas, ameaçando uma tempestade que ainda não havia se concretizado. Já era tarde, e o vento soprava forte, balançando as árvores ao lado da estrada. Dirigi por horas, o som constante do motor e o barulho dos pneus sobre o asfalto eram meus únicos companheiros. Era um cenário rotineiro, que em qualquer outro dia não me incomodaria. Mas, naquela noite, havia algo diferente. Eu não conseguia identificar de imediato, mas a sensação de que havia algo de errado começou a me incomodar logo depois de sair de um posto de gasolina pequeno onde havia feito uma parada rápida. Eu estava na estrada há pouco mais de 2 horas quando a chuva começou. Pesada e súbita, como se o céu tivesse desabado de uma vez. A visibilidade caiu drasticamente, e o som da água batendo contra o para-brisa era quase ensurdecedor. Mesmo com os limpadores funcionando no máximo, mal conseguia ver mais do que alguns metros à frente. A estrada, antes tranquila, agora parecia um túnel sem fim, com o chão refletindo as luzes do meu caminhão de maneira distorcida. Foi quando vi o primeiro sinal de que algo não estava normal. Eu estava no meio de um trecho deserto da estrada, sem postos de gasolina ou cidades por perto. Nada além de escuridão e árvores. De repente, o rádio, que até então estava desligado, ligou sozinho. Não era uma música, nem um anúncio de estação. Era estática, seguida por uma voz baixa e incompreensível. Eu mexi no painel, tentando desligar o rádio, mas a estática continuava, e a voz ficava cada vez mais alta, repetindo algo que eu não conseguia entender. Fiquei incomodado, mas não o suficiente para me assustar de verdade. Coisas assim acontecem. Interferências de rádio, eletrônicos falhando por causa do clima, nada demais. Foi o que pensei, pelo menos. Continuei dirigindo, mas a sensação de desconforto só aumentava. O rádio finalmente ficou em silêncio depois de alguns minutos, mas algo novo começou a me perturbar. Senti como se estivesse sendo observado. Não de dentro da cabine, mas de fora, da estrada. Era uma sensação estranha, difícil de descrever. Eu dirigia devagar por causa da chuva, tentando não pensar nisso, mas a sensação de ser vigiado era quase tangível. Pouco depois disso, o motor do caminhão começou a fazer um som estranho, como se estivesse forçando mais do que deveria. Não era normal. Eu conhecia meu caminhão, sabia quando algo estava errado. Estacionei no acostamento, desliguei o motor e desci para ver o que estava acontecendo. A chuva ainda caía forte, e eu não conseguia ver muito bem debaixo do caminhão, mas, por algum motivo, o motor parecia estar em ordem. Mesmo assim, aquela sensação incômoda de que algo estava errado me deixou alerta. Fiquei alguns minutos mexendo nas peças, verificando se havia algo solto ou fora do lugar, mas tudo parecia estar bem. Então, ouvi passos na estrada. Levantei a cabeça e olhei ao redor, mas não vi nada. A escuridão era completa além da luz dos faróis do caminhão, e o som da chuva abafava quase tudo. Mas eu tinha certeza de que havia ouvido passos. Fiquei parado por alguns segundos, tentando escutar de novo, mas tudo o que consegui ouvir foi o barulho incessante da chuva. Voltei para a cabine, ainda desconfiado, e liguei o motor. O som estranho havia sumido, mas a sensação de estar sendo observado estava mais forte do que nunca. Eu não sabia o que era, mas algo dentro de mim gritava para que eu fosse embora dali o mais rápido possível. Continuei a viagem, mas, cerca de 30 minutos depois, vi algo que me deixou completamente perplexo. À frente, na beira da estrada, havia uma figura parada. Uma pessoa, de costas para mim, usando uma capa de chuva preta. Eu reduzi a velocidade, já preparado para desviar, mas, enquanto me aproximava, a figura não se mexia.
Nem ao menos virou a cabeça para olhar para o caminhão se aproximando. Fiquei nervoso, mas pensei que pudesse ser alguém com o carro quebrado ou precisando de ajuda. Encostei o caminhão ao lado da figura e abaixei o vidro da janela. Tudo bem? Precisa de ajuda? Gritei por cima do barulho da chuva. Nenhuma resposta. A pessoa continuava imóvel, de costas para mim, sem qualquer sinal de que tinha ouvido ou notado minha presença. Algo dentro de mim disse para ir embora. Ignorei o instinto, e chamei de novo. Ei! Você está bem? Foi então que a figura começou a se mover. Lentamente, virou-se em minha direção. Quando o rosto apareceu debaixo do capuz, senti um frio gelado percorrer meu corpo. A pele era pálida, quase translúcida, e os olhos eram 2 buracos vazios. Não havia expressão, não havia vida. Apenas escuridão. Eu não esperei mais. Pisei no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. O caminhão rugiu enquanto eu avançava pela estrada, o coração disparado, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Minha mente tentava racionalizar, pensando que talvez fosse um truque da luz, ou que eu estivesse cansado demais, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era normal. A estrada continuava, mas o medo não passava. A cada curva, a cada metro percorrido, sentia que estava me afastando de algo perigoso, mas ao mesmo tempo, parecia que aquilo estava me seguindo. Olhei pelo retrovisor várias vezes, com medo de ver aquela figura atrás de mim, mas a estrada estava deserta. Foi quando o rádio ligou novamente. O mesmo chiado, a mesma voz baixa e distorcida. Você vai parar, em breve. As palavras me atingiram como um soco. Olhei em volta, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo. O medo já havia se transformado em pânico puro. Eu não sabia para onde ir, o que fazer. Tudo o que eu queria era sair daquela estrada maldita. Então, o caminhão começou a perder velocidade. Pisei no acelerador, mas o motor começou a falhar. O painel piscava como se a eletricidade estivesse falhando, e o caminhão começou a desacelerar lentamente, até parar completamente no meio da estrada. Não, não agora, murmurei, batendo no volante. Desci do caminhão mais uma vez, a chuva ainda caindo forte, e abri o capô, na esperança de encontrar algum problema simples que eu pudesse consertar. Mas nada parecia fora do lugar. O motor estava intacto, sem qualquer sinal de dano. Foi então que ouvi novamente os passos. Lentamente, virei a cabeça e vi algo que me fez congelar de medo. A figura estava de volta. Desta vez, mais perto. Parada no meio da estrada, apenas a alguns metros de onde eu estava, me observando. Não sei o que aconteceu a seguir, não sei como, mas meu corpo finalmente reagiu. Corri de volta para a cabine, trancando a porta com as mãos trêmulas, e tentei ligar o motor novamente. Nada. A figura começou a se mover, lentamente, como se estivesse se aproximando de mim. A chuva parecia diminuir à medida que ela chegava mais perto, e o som da sua respiração podia ser ouvido, mesmo do lado de fora da cabine. Eu estava completamente paralisado pelo medo. Foi então que, do nada, o motor voltou à vida. Sem pensar 2 vezes, engatei a marcha e saí dali com o caminhão. A estrada era um borrão de água e sombras enquanto eu acelerava o máximo que podia, tentando me afastar daquela coisa. Dirigi por horas, sem parar, até finalmente avistar um posto de gasolina. Quando estacionei, desci do caminhão completamente exausto e ainda abalado pelo que tinha acontecido. Entrei no pequeno restaurante do posto, pedi um café e tentei me acalmar. Enquanto tomava o café, olhei para o atendente e perguntei: "Você já ouviu falar de uma figura, parada na estrada durante a noite?" Ele me olhou por alguns segundos, com uma expressão estranha, antes de responder: "Sim. Há muitos anos, um caminhoneiro desapareceu nessa estrada. Dizem que ele foi visto pela última vez durante uma tempestade, pedindo ajuda. Desde então, alguns motoristas afirmam ter visto alguém parado na beira da estrada. Aqueles que param nunca mais são os mesmos. Eu nunca mais voltei àquela estrada."